paz do Senhor, pré-adolescente! Eu sou a Mariana. E eu sou o Pedro. E nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, Espírito Santo, no Brasil! Isso aí, você que é nosso visitante, seja muito bem-vindo. Coloque o seu nome aí no chat de onde você é. E você que também já é aluno da classe dos pré-adolescentes, também seja muito bem-vindo. E a lição de hoje, que é a lição de número 2, tem como título O respeito às autoridades. Então vamos orar para começar nossa aula? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse dia e queremos te pedir para que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração para entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém! A paz do Senhor para adolescentes, meu nome é Manuela e estou aqui para fazer a leitura bíblica que se encontra em Tito 3:1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e às autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a obra. E foi isso para adolescentes. Pré-adolescentes, vamos pensar agora no universo. Os planetas, as galáxias, as estrelas, tudo isso vive em harmonia e todos têm um só Criador, que foi Deus. E assim como no universo, Deus também deixou um princípio para que nós vivêssemos em harmonia. E esse princípio é a autoridade. E agora, Mari, eu tenho uma pergunta para fazer. Por que a gente deve respeitar todas as autoridades? E por quê, Pedro? A resposta é muito simples. Porque toda a autoridade é permitida por Deus. Exatamente, pré-adolescentes. O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 1, que não há nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Isso significa que Deus está no controle de tudo e Ele permite as pessoas tomarem cargo de liderança para transmitirem a ordem. Então, quando a gente desrespeita uma autoridade, nós estamos também nos revoltando contra a ordem que o próprio Deus estabeleceu. E a Bíblia nos mostra, Mari, que as autoridades existem com o propósito também de zelar pelo bem-estar das pessoas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, estabelece um princípio fundamental. Toda a autoridade vem de Deus. E Ele é a fonte primária de toda a ordem e governo. E cuidado, pré-adolescentes, existem duas palavras parecidas, mas que têm significados diferentes. A autoridade e o autoritarismo. A autoridade está lá para nos dar apoio e segurança. Já o autoritarismo é quando alguém usa esse poder para o próprio benefício. Uma coisa que a gente precisa entender é que o respeito à autoridade, ele não pode e não deve anular a nossa obediência a Deus em primeiro lugar. E a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de fé que com muito respeito disseram não à autoridade terrena, mas disseram sim a Deus, como os apóstolos diante do Sinédrio. Não, nessa cadeira não. Aqui. E essa é a minha. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, estavam espalhando a boa notícia do Evangelho por toda Jerusalém. Eles não tinham medo, e muitos milagres aconteciam por meio deles. E em um belo dia, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, fez com que um homem que nunca tinha andado, agora saiu saltando e louvando a Deus. O culto hoje foi uma bênção. Deus é maravilhoso, né? Ô tio, me dá uma moedinha, tio, só uma moedinha. Olha, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus cura. Isso causou um grande alvoroço e muitas pessoas se converteram ao ouvir a mensagem de Pedro e João. Mas nem todos ficaram felizes com o que estava acontecendo. Os líderes religiosos, como o sumo sacerdote Caifás, estavam incomodados com a pregação dos apóstolos e com a popularidade de Jesus. Eles não queriam que o nome de Jesus fosse mais mencionado. Eles pensavam que os apóstolos estavam espalhando uma doutrina perigosa e desafiando a autoridade deles. Então deram uma ordem para não falar mais de Jesus. Vocês estão proibidos de falar do nome de Jesus. Estão desafiando as nossas autoridades e ainda enganando o povo. O apóstolo Pedro, com muita ousadia e respeito, disse bem assim: Caifás, veja você mesmo. É justo diante de Deus obedecer a você ou a Deus?
nós não podemos deixar de falar o que nós vemos e ouvimos. E Gamaliel respondeu bem assim: Homens de Israel, cuidado o que vão fazer com esses homens. Já vimos outros movimentos e todos eles desapareceram. Se essa obra é dos homens, vai cair. Mas se essa obra é de Deus, não poderão destruí-la. Cuidado para não lutarem contra o próprio Deus. Mesmo com as ameaças e a proibição, os apóstolos não pararam. Eles continuaram a pregar em todo lugar, no templo e nas casas, todos os dias, ensinando e anunciando Jesus como o Cristo. Essa é uma lição poderosa para nós hoje. Nada vai nos calar. Continuaremos a anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Os apóstolos não estavam sendo rebeldes. Eles estavam cumprindo a maior missão de todas, ordenada pelo próprio Jesus, levar a mensagem de salvação para todos. Devemos ter a coragem de dizer: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Isso não significa desrespeitar as leis, mas sim colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Pedro, e esse filme super legal? Muito bom, né? Será que você entendeu a mesma coisa que eu? Eu acho que sim. Devemos obedecer a Deus e não aos homens. A Bíblia, ela revela um poder incrível, que é a obediência. Em Efésios 6:2, diz que se nós honrarmos nossos pais, nós teremos uma vida longa e muito feliz. Então, se você quer muitas bênçãos de Deus para sua vida, comece ouvindo os seus líderes em casa, os seus pais. Deus, em sua soberania, institui e permite líderes e governantes com o propósito de zelar pelo bem-estar e pela ordem social. Pré-adolescentes, o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em autoridade? Muitas vezes a gente pensa somente em quem tem o poder ou até mesmo só sabe dar ordens. Mas, na verdade, as autoridades são... De acordo com o meu dicionário das autoridades, uma autoridade é aquela que tem a responsabilidade de cuidar e liderar outras pessoas, de acordo com as regras ou princípios estabelecidos. Então, pré-adolescentes, os nossos pais, os nossos líderes, nossos pastores, nossos professores, todos eles são autoridades na nossa vida. E eles são responsáveis por liderar, orientar e cuidar de cada um de nós. A paz do Senhor para adolescentes. Eu sou Ana Luísa e hoje nós estamos aqui para o nosso Você Sabia? Hoje vamos descobrir uma conexão secreta que está debaixo do nosso nariz. A ligação entre as leis que temos hoje e a Bíblia. Muitas pessoas pensam que os tribunais e a Bíblia são de mundos muito diferentes. Mas vocês ficariam muito chocados ao saber quantas ideias justas e modernas que usamos hoje que tem o seu DNA em um livro que foi escrito há milhares de anos. A Bíblia, hoje, em qualquer tribunal sério, você não pode condenar alguém com base na palavra de apenas uma pessoa. É preciso ter provas e, de preferência, mais de uma testemunha, certo? Pois é, essa ideia vem direto da Bíblia. Em Deuteronômio 19, a lei dizia claramente que uma só testemunha não basta para condenar uma pessoa. Eram necessárias 2 ou 3 para confirmar o fato. Próximo. Uma das bases da democracia é dividir o governo em 3 partes, para que ninguém tenha poder absoluto. Legislativo, que cria as leis, o executivo, que governa, e o judiciário, que julga. Parece uma invenção recente, certo? Mas olha o que o profeta Isaías escreveu sobre Deus, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Muitos dos fundamentos de nações modernas viram nessa passagem a inspiração perfeita para um governo justo e equilibrado. Isso é impressionante. Então,
A base de tudo isso é um padrão que o próprio Deus estabeleceu. E falando no padrão original de Deus, nada é mais famoso do que os 10 mandamentos. Exatamente. Muitos pensam que é apenas uma lista de não pode, mas na verdade é o top 10 de Deus para uma vida funcional. Podemos dividir em duas partes super fáceis. A primeira parte é sobre a nossa relação com Deus, certo? Do primeiro ao quarto mandamento é como a base de tudo. Isso, basicamente. Primeiro, Deus em primeiro lugar, sempre. Segundo, não adore coisas ou imagens. Adore ao Criador. Terceiro, respeite o nome de Deus. Não use de qualquer maneira. Quarto, separe um tempo para descansar e se conectar com Ele. A segunda parte é sobre a nossa relação com outras pessoas. Do quinto ao 10º mandamento é um manual de boa convivência. E essa parte começa com um que tem tudo a ver com o nosso tema. Quinto, honra teu pai e tua mãe. É um mandamento sobre respeitar a autoridade que Deus colocou mais perto de nós. Depois vem os outros. Sexto, valorize a vida, não matará. Sétimo, seja fiel em seus relacionamentos. Oitavo, respeite o que é do outro, não roubará. Nono, fale a verdade e não dê falso testemunho. E o 10º, que é super importante, não cobice, ou seja, não deseje ter o que o outro tem. Seja grato pelo que você tem. Viram só? Desde as leis mais antigas até as ideias mais modernas de justiça, tudo aponta para o fato de que o plano de Deus sempre foi criar um mundo de ordem, respeito e amor. E nós somos convidados a fazer parte desse plano. E foi isso, pré-adolescentes. Tchau! A primeira característica de uma boa autoridade é que ela se conecta com cada pessoa. Imagina um líder que realmente é educado, bondoso e realmente se preocupa com a necessidade dos outros. Ele não pensa só em si mesmo, mas no bem-estar de todo um grupo. Então, como Jesus nos ensinou, o mais importante era amar a Deus e amar ao nosso próximo. E o líder que vive isso se torna um exemplo que todos nós temos alegria em seguir. E a segunda característica é que uma boa autoridade sabe escolher uma boa equipe e ninguém consegue fazer tudo sozinho. E um bom líder sabe disso e escolhe boas pessoas para ajudá-lo. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo que essas pessoas devem ter qualidades especiais. Ser um bom exemplo, calmos, pacientes, capazes de ensinar, não briguentos e que não amem mais o dinheiro do que a Deus. Afinal, todo líder precisa lembrar que um dia ele prestará contas a Deus por suas ações. Estamos aqui com o Arthur. Arthur. Se Deus colocou sobre nós as autoridades, o que acontece quando a gente desrespeita elas? Entre pecado. Estamos aqui com a Gabriela. Gabriela. Se Deus colocou sobre nós as autoridades, o que acontece quando a gente desrespeita elas? Pode ser preso, pode levar multa e também vai estar desrespeitando Deus, né? Estamos aqui com a Laura. Laura. Se Deus colocou sobre nós as autoridades, o que acontece quando a gente desrespeita elas? A gente, acima de nós, tem várias autoridades. Prefeito, presidente, vários. E se a gente desrespeitar todas elas, a gente paga multa ou pode até ir preso. E agora, a característica mais importante de todas. Uma boa autoridade sabe que devemos sempre obedecer a Deus. Então, pré-adolescentes, vocês lembram da história dos apóstolos que estudamos? Quando o sumo sacerdote pediu para que eles parassem de pregar o evangelho, Pedro lhe respondeu bem assim: é preciso obedecer a Deus e não às pessoas. Mas atenção, pré-adolescentes, isso não é uma desculpa para não respeitarmos as autoridades ou sermos rebeldes às leis. O próprio Jesus nos deu vários exemplos de como ser bons cidadãos, pagando seus impostos e respeitando suas regras. O ponto é que, quando a ordem de uma pessoa vai contra uma ordem direta de Deus, a nossa prioridade deve ser sempre a vontade do Senhor. Olá,
Olá, pré-adolescente. Se as pessoas que deveriam ser exemplo e não são, se aqueles que governam, que administram o direito, não tomam decisões morais corretas, qual deve ser a nossa conduta? Primeiro, eles não são para nós um referencial de conduta, porque a nossa conduta é guiada unicamente pela palavra de Deus. Nós devemos seguir a pastores piedosos, a homens que amam a Deus, a mulheres santas, e não focar em homens que estão no poder e que não obedecem à palavra de Deus. Nós devemos olhar para Jesus, que é o supremo pastor, que é o grande líder, que é o grande rei. Ele não errou, jamais vai errar, e ele deve ser amado, adorado e imitado. Então nós não andamos segundo os ditames do mundo, nós não andamos segundo as más condutas daquilo que a sociedade toma. O nosso código de ética, de comportamento, de decisão é unicamente a palavra de Deus. Nós não nos guiamos porque está na moda, porque todo mundo está fazendo, porque agora foi liberado na lei. Não, nós fazemos uma coisa porque aquilo agrada a Deus e aquilo é governado unicamente pelas Escrituras. Ela é o nosso guia infalível e ela é o exemplo que eu e você devemos seguir a todo instante. Deus abençoe você. Então, nós já entendemos que a principal autoridade do universo é o nosso Criador, ou seja, Deus. Mas desde o início, essa autoridade foi confrontada. A Bíblia nos conta que Satanás quis tomar o lugar de Deus e se rebelou no céu. No jardim do Éden, Adão e Eva também desobedeceram, pois quiseram ser como Deus. E nos dois casos, o resultado foi muito ruim. Destruição e a quebra da comunhão com Deus. E a primeira lição é que desrespeitar a autoridade de Deus nunca termina bem. Mas e as autoridades aqui na Terra? Como nossos pais, nossos professores e nossos governantes. A Bíblia nos diz que nós devemos ser responsáveis com elas também. Jesus nos deu 2 exemplos perfeitos sobre isso. Ele precisava pagar o imposto. Sabe o que ele fez? Ele pediu a Pedro para que fosse pescar. E dentro desse peixe tinha a moeda exata para pagar o imposto. Com isso, Jesus nos mostra que sim, nós devemos cumprir as nossas responsabilidades como cidadãos. O segundo exemplo é ainda mais famoso. Certa vez, algumas pessoas tentaram criar uma armadilha contra Jesus, perguntando se era correto pagar impostos a César, que era o imperador daquela época. E Jesus, com toda a sua sabedoria, pediu uma moeda e perguntou de quem era a imagem que estava na moeda. E eles responderam: de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós devemos cumprir nossas obrigações na sociedade e respeitar as leis. Mas o nosso coração, a nossa vida e a nossa adoração pertence somente a Deus. Uma coisa não anula a outra. A Bíblia nos ensina que os governos existem para o nosso bem e para manter a ordem. Nossa parte é respeitarmos as leis para vivermos em paz. E temos uma missão muito especial: orar por todas as nossas autoridades para que governem com sabedoria. E agora chegou o nosso momento tão especial, momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou Samuel e hoje eu estou aqui para mais um quiz. Primeira pergunta: por que o cristão deve respeitar as autoridades? Letra A: porque isso mostra confiança no governo humano, mesmo que ele seja injusto. Letra B: porque toda autoridade existe apenas para manter a ordem social e evitar o caos. Letra C: porque a autoridade é estabelecida por Deus e respeitá-la é uma ordem do Senhor. Ou letra D: porque obedecendo cegamente conseguimos uma vida mais fácil e sem preocupações. Tempo na tela. E o nosso tempo acabou. E se você marcou a letra C, porque a autoridade é estabelecida por Deus e respeitá-la é uma ordem do Senhor, parabéns, você acertou. Pergunta número 2. Qual é a atitude correta diante de uma autoridade que age de forma errada? Letra A: permanecer em silêncio para não enfrentar problemas, mesmo sabendo que está errado. Letra B: agir com respeito, mas manter fidelidade a Deus, nunca aceitando ordens contrárias à sua vontade. Letra C: desafiar a autoridade para mostrar que ela não merece respeito. Ou letra D: reunir pessoas para criar uma revolta e assim forçar a mudança. Tempo na tela. Tempo esgotado. Se você marcou a letra B, agir com respeito, mas manter fidelidade a Deus, nunca aceitando ordens contrárias à sua vontade, parabéns, você acertou. Número 3. Em que situação a desobediência a uma autoridade é justa aos olhos de Deus? Letra A: quando a autoridade tenta impor algo que fere os princípios da palavra de Deus. Letra B: quando a autoridade não é escolhida pelo povo e não agrada à maioria. Letra C: quando a autoridade não recompensa o nosso esforço ou dedicação. Ou letra D: quando sentimos que a ordem é pesada demais para cumprir. Tempo na tela. E o nosso tempo acabou. E a resposta certa era a letra A: quando a autoridade tenta impor algo que fere os princípios da palavra de Deus. Número 4. O que revela espiritualmente quando respeitamos as autoridades? Letra A: que a nossa fé está baseada no medo de castigos humanos. Letra B: que reconhecemos a soberania de Deus e testemunhamos a nossa obediência a Ele. Letra C: que garantimos uma vida sem perseguições, conflitos ou injustiças. Ou letra D: que buscamos apenas manter uma boa reputação diante das pessoas. Tempo na tela. E o nosso tempo acabou. E se você marcou a letra B, que reconhecemos a soberania de Deus e testemunhamos nossa obediência a Ele, parabéns, você acertou. Número 5. Qual é a maior lição de fé por trás do respeito às autoridades? Letra A: que respeitar líderes é, acima de tudo, confiar que Deus está no controle da história. Letra B: que obedecer garante vantagens, recompensas e reconhecimento social. Letra C: que cumprir regras externas já é suficiente para agradar a Deus. Ou letra D: que todo cristão deve se conformar sem pensar, aceitando tudo passivamente. Tempo na tela. E se você já colocou a letra D, que todo cristão deve se conformar sem pensar, aceitando tudo passivamente, você infelizmente errou, porque a resposta certa é a letra A, que respeitar líderes é, acima de tudo, confiar que Deus está no controle da história. E foi isso para adolescentes. Tchau! Bem, para adolescentes, chegamos ao final da nossa aula,
Mas nós não podemos terminar essa aula sem orar. Pai, muito obrigada por esta aula. Que nós, os pré-adolescentes, possam entender que devemos respeitar todas as autoridades, mas nunca colocá-la à frente de Deus. Que nós possamos orar por elas todos os dias. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pré-adolescentes. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. E você também que já é aluno da classe dos pré-adolescentes. Pré-adolescentes, vamos pensar agora no universo. As estrelas, os planetas, as galáxias, tudo isso vive em harmonia. Harmonia. Harmônico. A autoridade. Repete isso aí. O quê? Não é isso que tá escrito, não? É isso, mas a entonação que você A usou autoridade. Não é isso, não? É. A autoridade. Isso. A autoridade. É igual o erro de gravação da nossa aula dos jovens. Que meu pai ele falou. Meu pai ele falou como eu iniciei. Foi a primeira frase que eu falei. Aí ele. Meu nome é Pedro. Lá. Meu nome é Pedro. Nós somos da Assembleia de Deus Marcas. A entonação dele não ficou assim. Parece que não fechou. Parece que ele ia falar mais coisas. Meu nome é Pedro. Tá bom. 1, 2, 3. Aí parece que ele ia falar mais coisas. 1, 2, 3 e. Você tem que fechar com Pedro. A paz do Senhor, jovens. O meu nome é Pedro. Ficou melhor. A paz do Senhor, jovens. O meu nome é Pedro. Meu nome é Pedro. A paz do Senhor, jovem. Meu nome é Pedro. Termina a frase, menino. Meu nome é Pedro. Eu sou o Pedro. Pré-adolescentes, vamos pensar agora na criação do universo. Planetas, estrelas. Mas o que tem? O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Volta. O que você fez? Porque você falou 13, eu fiz assim. Não tem nada a ver eu fazer assim, 13. É a autoridade. Isso. Melhorou? Nossa, agora foi perfeito. Agora, maravilha. Autoridade. E a Bíblia nos mostra, Mari. Aham, Pedro. Com o propósitos, não. Você fez igual os adolescentes agora? Eles têm esse negócio de... O significado de autoridade é o quê? É o quê? Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.